E eu vou passar a bola para minha querida Jana, do Mundo Agro, que pode relacionar as situações de clima, agricultura com o que está acontecendo. Bom dia, Jana. O que você traz para a gente hoje? Bom dia, Renato. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje, apesar do tema ser triste, né? Diante de tudo que a gente está vendo aí na última semana. Renato, você falou um pouco das GTechs, né? Startups que trabalham aí com soluções voltadas para gestão, enfim, relacionadas a desastres, mas existe também as Climate Tech, que são aquelas relacionadas a soluções voltadas para os impactos das mudanças climáticas. Porque o que acontece, pessoal? O que a gente vê hoje, a gente na ciência, né? Eu trabalho diretamente com a parte de ciência e inovação voltada para a agricultura, a gente categoriza esse tipo de situação como um evento climático extremo, né? Então, é o nome que se dá para essa situação. E isso envolve esferas sociais, ambientais e econômicas, né? E isso é efeito direto do quadro instalado de emergência climática, né? O quadro de mudanças climáticas ele é completamente relacionado ao que a gente está vendo hoje como um efeito direto e um exemplo muito claro desses eventos climáticos extremos. Então, quando a gente fala de evento climático extremo, a gente fala muitas vezes realmente relacionado ao ciclo hidrológico, né? O ciclo da água, porque quando a gente fala em aumento de temperatura global, né, a gente está diretamente relacionado ao ciclo hidrológico e como ele passa a ser instável, como ele passa mesmo com muita tecnologia que faz uma predição inteligente, né, dessas situações climáticas que podem vir a acontecer, o evento climático extremo ele foge à curva, né? Por mais que você tenha predições, ele pode acontecer e as sociedades humanas não estão preparadas para lidar com esses efeitos, né? Que é o que a gente vê hoje. E quando a gente fala de aumento de temperatura global, o ciclo hidrológico ele vai trazer uma falta de água em muitas regiões do globo e um excesso, né, em outros. Então, a gente fala de secas extremas em várias regiões do mundo que nunca experimentaram seca, e você vê situações de chuvas torrenciais e alagamentos em áreas que muitas das vezes talvez não experienciaram isso nessa magnitude no passado. E o que eu queria trazer hoje é a relação da agricultura nesse quadro, né, pessoal? A agricultura, é muito difícil a gente dissociar mudanças climáticas e o setor da agricultura, principalmente no Brasil. Tá? Porque, e não numa parte negativa, tá? Pelo amor de Deus, eu sou da área, não é isso que eu estou falando. Mas quando a gente vê a distribuição, por exemplo, das fontes de emissão dos gases de efeito estufa, a agricultura responde por 27% no Brasil pela emissão dos gases de efeito estufa. Então, a gente tem 27% relacionado à agricultura e a gente tem 38% relacionado à mudança do uso da terra. Mudança do uso da terra é desmatamento. Então, necessariamente, quando a gente fala em tratar de mudanças climáticas, a gente fala de agricultura como um sujeito, né, e como um solucionador também dessa situação. Mas algo que é importante a gente falar é que não são ações pontuais, tá? Não é ações de curto prazo que resolve a situação. O que a gente vê hoje é muito fruto e consequência direta de ações de década, né? Então, para a gente evitar eventos climáticos extremos no futuro, a gente tem que estar agindo agora num quadro de emergência climática. Não tem como. Né? Não tem como a gente fugir disso. E quando eu falo desse contexto de emergência climática, eu gosto de trazer muito o conceito de desigualdade ou assimetria climática. Por quê? O que acontece, né? Na maioria das vezes, os grandes emissores de gases de efeito estufa, os grandes geradores desse impacto negativo, né, não são aqueles que mais sofrem o impacto negativo do que foi gerado. Então, vou dar um exemplo. Quando você pega os grandes países do mundo, os países desenvolvidos, eles são os maiores emissores de gás de efeito estufa historicamente, tá? E hoje, quem mais sofre os efeitos das mudanças climáticas são os países do cinturão tropical, porque a gente está num clima tropical mais sujeito a essas variações.
Então, essas mudanças climáticas elas vão ser muito mais evidentes em países da América Latina e Caribe e África do que Europa, Estados Unidos e América do Norte, né? Tanto em questões climáticas, porque a gente está no cinturão, né, tropical do globo, quanto em questões de infraestrutura para, enfim, para ser mais resiliente para lidar com esses impactos negativos. Então, esse conceito de desigualdade climática é importante a gente ter em mente. Isso se aplica à escala global de países, mas isso se aplica também à escala de sociedade. O que a gente vê na esfera da sociedade? Estratos da sociedade civil que elas são mais desfavorecidas são aquelas que mais sofrem o efeito também desses eventos climáticos extremos. Então, por isso que medidas estruturantes, agora a gente está passando por situação de emergência, tem que ser mitigado, mas ações estruturantes de longo prazo precisam ser cada vez mais intensificadas e a gente vem trabalhando isso muito no setor da agricultura, né? Outros setores também, mas no nosso caso na agricultura. E quando a gente fala de agricultura, o que a gente trabalha, tá, gente? Quais são as duas frentes que a gente trabalha? A gente trabalha em ações de mitigação e ações de adaptação. Então, o que são ações de mitigação? Como a gente pode fazer uma agricultura mais sustentável que diminui a emissão dos gases de efeito estufa? E quando a gente fala de adaptação, a gente fala de resiliência e a adaptação a uma situação que já está posta de mudanças climáticas e como a gente adapta os nossos sistemas agroalimentares para essa situação. Porque os nossos sistemas agroalimentares é o que coloca alimento na mesa das pessoas, né? Então, falar de emergência climática é falar de segurança alimentar, é falar de saúde, é falar, enfim, de uma atuação muito mais ampla do que simplesmente setorial. Quando a gente fala de mitigação, vou dar alguns exemplos, né? Frentes de ações estruturantes de mitigação hoje que estão sendo conduzidas no Brasil, eu trago como exemplo muito interessante que é uma política pública, né? Que é o Plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Ele se iniciou em 2010, terminou o primeiro ciclo em 2020 e agora está no seu segundo ciclo até 2030. E o que são isso? Né? São adoção de temas, né, de tecnologias e de sistemas produtivos mais sustentáveis para a agricultura. Então, a gente está falando de plantio direto, a gente está falando de sistemas agroflorestais, sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, que faz com que a emissão dos gases de efeito estufa ele seja menor pelo elemento animal no campo, mas também pela fixação do carbono no solo e nas florestas plantadas. A gente está falando de ciclagem de resíduos, a gente está falando de recuperação de passagens degradadas, uso de biológicos e bioinsumos, enfim. Então, toda uma ação de agricultura regenerativa e agricultura de baixo carbono. E, por outro lado, ações de mitigação são aquelas que lutam com a situação posta e como a gente se torna mais resiliente, né? Então, e aí vem muitas tecnologias emergentes, né? Como ajudar o produtor no campo a ter uma predição mínima que permita ele tomar decisão e não perder tanto as suas safras devido a essas questões climáticas. Quando a gente fala de agricultura, a gente fala de um espaço aberto no campo, né? Então, a gente está muito sujeito a alterações climáticas, né? Então, trago aqui alguns exemplos de inteligência artificial para tomada de decisão, medições de predição climática, mensuração das pragas no campo, também usando internet das coisas e inteligência artificial para ajudar o produtor a tomar a decisão. E uma solução muito interessante, que já está em operação desde 1996, que é o sistema ZARC, que é o Sistema de Zoneamento Agrícola do Risco Climático. Então, é uma ferramenta gratuita, né, que você pode acessar, o produtor acessa, identifica qual município que ele está e quais são as culturas são mais de 40 culturas agrícolas que ele pode selecionar. Ele estabelece uma questão de risco, então eu posso ter uma perda devido a eventos climáticos de 20%, 30%, 40%, e como eu planto, em qual época do ano, com quais condições, tentando aí minimizar um pouco essa questão da variação climática, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? A gente falar de catástrofe, falar de mudanças climáticas, é falar de uma abordagem realmente sistêmica aí que perpassa todos os setores da atuação humana. Jana, passa a bola de novo. Não sai não, Jana. Me diz uma coisa. Você citou a relação entre causa e efeito dessas questões climáticas que nem sempre, ou na maior parte das vezes, acontece a relação, a causa de um país
em uma região e o efeito na outra. O Brasil está mais causando ou sofrendo os efeitos? Então, Renato, hoje a agricultura brasileira ela tem uma vertente muito voltada para a sustentabilidade, principalmente nas ações de mitigação. Tá? Então, como trazer uma pecuária e uma agricultura mais sustentável na questão de emissões de gás de efeito estufa. O Brasil ele é referência mundial em tecnologias e soluções para a agricultura sustentável no cinturão tropical. Então, quando a gente fala de uso de biológicos em detrimento de químicos, por exemplo, químicos, a cadeia de produção dos pesticidas, ele é uma cadeia de autoemissão de gás de efeito estufa. Quando você fala de restauração ecológica, né, e o uso de mercado de carbono e mercado de biodiversidade, que traz ou pagamento de serviços ambientais, que traz um retorno econômico produtor. Você tem o Código Florestal Brasileiro, gente, ele é a legislação ambiental mais rígida do mundo, né? Para quem não sabe, o Código Florestal Brasileiro, se você tem uma propriedade rural hoje no Brasil, na região da Amazônia Legal, que é 50% do nosso território, você tem que conservar 80% da sua área. Se você está no Cerrado e você tem um estabelecimento rural, uma fazenda, você tem que conservar 35% da sua área. Então, assim, não adianta a gente falar em termos de Brasil, Sim. de contribuição a mudanças climáticas se você não passar pela agricultura. Então, é algo que está sendo muito trabalhado, precisa melhorar, sim. Hoje a gente tem tecnologia, solução, ciência, pessoas, mercado, instituições de ciência e universidades que têm todo o conhecimento e solução para não precisar desmatar nenhuma árvore mais e para ter sistemas sustentáveis de agricultura. A gente precisa cada vez mais se apossar disso, né, como uma forma de Brasil. Não é só o pessoal do agro que tem que cuidar do agro, não. É sociedade como um todo, né? E qual que é a outra pergunta? Você falou se o Brasil está mais... Não, Tá. o que está acontecendo, a gente está sofrendo mais ou causando mais? Acho que os dois, né, Renata? A gente está sofrendo bastante, porque o Brasil, a gente fala de agricultura, a gente fala de 30% do PIB brasileiro, né? Sim. Então, não tem como, e a agricultura ela é altamente impactada pelas emergências climáticas. Não sei se vocês devem estar acompanhando, por exemplo, o Rio Grande do Sul ele responde a 70% da produção de arroz do país. Esperem um aumento nas gôndolas do supermercado de arroz, porque está tendo perdas homéricas no Rio Grande do Sul. Então, a gente sofre muito, então, em termos de sociedade, o Brasil ele não está preparado em infraestrutura para lidar com isso. Porto Alegre está mostrando isso, o Rio Grande do Sul está mostrando, infelizmente, né? Então, estrutura de cidades resilientes, de cidades inteligentes, né? De mitigação e adaptação a essas situações climáticas. Infelizmente, a gente ainda tem que trabalhar muito nisso. E, por outro lado, balancear as emissões, tanto no setor, todos os setores, né, gente, da economia humana. Então, agricultura, mas indústria, né, comércio, mas a gente está nas duas pontas, tá, Renata? A gente está como sujeito que contribui para essa situação e a gente está como agente passivo que sofre os impactos negativos disso. Então, a gente tem que atuar nas duas frentes aí.